Bom dia, a paz do Senhor, que alegria poder fazer com você este momento riquíssimo, quaresmal, do Pão da Vida. Eu quero que você tome comigo a Sagrada Escritura que está no livro no Evangelho de João, capítulo 11, 45 seguintes. Vai nos narrar São João, que naquele tempo havia ali muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera. E eles, os judeus que foram e viram, creram no Senhor. Creram no Senhor. Alguns, porém, foram ter com os fariseus. E aí, claro, contaram o que o Senhor havia feito. E então os sumos sacerdotes, os fariseus, reuniram um conselho e disseram: o que nós vamos fazer? O que nós faremos? Este homem realiza muitos milagres, muitos sinais. Se nós o deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o lugar santo e a nossa nação. É muito linda a palavra do Senhor, porque sempre vai haver, no meio de nós, aqueles que não creem, aqueles que não acreditam que Jesus é o Senhor e que Ele está vivo e que Ele tudo pode, e de alguma forma e de alguma maneira vão tentar detê-lo, vão tentar com que Ele se cale. E muitas vezes, hoje, no meio de nós, e continuam ainda tentando detê-lo, que ele não fale através dos seus seguidores. Mas olha o que diz a Sagrada Escritura. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função daquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor que um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não fez isso por si mesmo. Sendo um sumo sacerdote em função daquele ano, ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. E a partir disso, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Eu me emociono, porque grande é o nosso Deus e poderoso é o Senhor. Eu tive a graça de estar na casa deste homem, lá em Jerusalém, de Caifás, onde Jesus passou a sua última noite. E é uma profecia, vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morre pelo povo do que perecer a nação inteira? Então, quando eu estive na casa de Caifás, deste sumo sacerdote, onde Jesus passou a noite, a sua última noite, ele não era nada amigo de Jesus, pelo contrário, inimigo também era. E então a Sagrada Escritura vai dizer que um grupo perseguiu o Senhor para matá-lo. E então Jesus foi julgado, condenado à morte de cruz. E Jesus ficou exatamente na casa de Caifás nesse último dia. Quem foi à casa de Caifás viu uma grande abertura, uma pedra toda, uma laje enorme, muitas pedras e tem um buraco. E é muito possível que o corpo do Senhor tenha sido colocado lá. Então, ele passou a última noite todo com os bracinhos para trás, as mãozinhas. É possível que aqui ataram, seguraram assim e colocaram por uma corda. E eu, quando cheguei, estava próximo a Jerusalém, desde a primeira vez que fui. E todas as vezes que eu tive a graça de retornar, uma grande moção do Espírito. Porque eu tinha convicção que eu ia me encontrar com o Senhor. E então, ele estava lá na casa de Caifás, me esperando. E eu tinha algo no coração muito profundo, tremendo, sabe? Porque quando eu desci as escadas, eu já desci em lágrimas. E
quando eu cheguei lá embaixo, nas pedras frias, fria, sozinho, estava o meu Senhor. Eu abaixei, beijei os seus pés, beijei aquelas pedras, beijei, adorei, amei. E eu perguntei para o Senhor quanto eu queria estar contigo nesse último dia, nesta sua última noite, na sua dor, no seu sofrimento. O Senhor poderia ter desistido. Em que o Senhor estava pensando? Ou em quem? E ele disse: em você, filha, em ti. Meu pensamento não saiu. Eu fiquei pensando, entende? A última noite do Senhor, o último momento da sua vida. Ele poderia ter invocado os anjos santos, ele poderia ter invocado o Pai que viesse. Ele não invocou. Ele ali estava, por minha causa e por sua causa. Sabe o que fez com que Jesus nunca desistisse? Foi o amor que ele tinha por você. E aquela noite que eu penso de agonia, de sofrimento, porque foi a sua última noite, e ele sabia o que iria enfrentar diante de toda a história de Roma, implacável na tortura, na dor, no sofrimento. Ele sabia que não seria fácil, e tampouco seria com ele fácil. Mas ele estava ali, pensando em mim, pensando em você. Então eu penso que está na hora de nós voltarmos e nos convertermos. Ainda dá tempo, ainda é possível nos dobrarmos diante de sua grandiosidade e buscarmos com a força do nosso coração. Fique em paz e se converta. Um Deus morreu por você.